gostoso que é a gente poder realmente exercer os dons e ter esse privilégio de compartilhar aquilo que Deus tem nos dado, né? Um pouquinho de característica pessoal, e, enfim, eu agradeço realmente. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus 13 e acompanhasse a leitura desse trecho da Bíblia. Nós vamos começar em Mateus 13, verso 3, vamos até o verso 9 e depois vamos direto para o 18 na explicação da parábola. Diz assim: então lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Versículo 18. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Eu nasci num lar cristão e frequento a igreja desde antes de nascer. Durante esses anos todos, 50 e alguns, eu já perdi as contas de quantas vezes eu ouvi uma pregação sobre a parábola do semeador. Também já não sei contar mais quantas vezes eu li essa parábola, diretamente na palavra de Deus ou indiretamente, como neste caso aqui, através de um livro. Já vou entrar nesse assunto. Mas acontece que todas as vezes, nesse tempo de vida que eu ouvi a palavra do semeador, a parábola do semeador, pela questão da quantidade de vezes que eu já tinha ouvido, eu percebi que eu meio que fechava os ouvidos no final. Então, qual era a minha reação? Minha reação era o seguinte: muito bem, a parábola do semeador demonstra que Jesus é aquele que está semeando, demonstra que a semente é a palavra de Deus e demonstra que há vários tipos de solo que representam o nosso coração. Automaticamente eu me classificava no solo bom, porque afinal de contas eu ouvi a palavra de Deus, eu me converti, eu estou aqui, eu sou um solo bom. Caso encerrado, parábola definida. E parava de prestar atenção na parábola.
Eu não sei se isso acontece com você. Eu não sei se essa minha experiência se reflete na sua experiência. Mas esse ano eu tive uma surpresa. Como se diz por aí, um soco no estômago. Eu estava lendo um livro. Deixa eu ver se eu consigo trocar aqui os dados. Acho que não. Eu já liguei esse aqui. Isso, obrigado. Eu estava lendo esse livro, que é do pastor reverendo Lloyd Ogilvie, um autor que eu gosto muito, que a gente já falou sobre ele em um outro livro dele que eu tenho, que eu sou muito fã, chamado O Senhor do Impossível. Eu fui procurar outros livros do reverendo Ogilvie e peguei esse. Não tem tradução em português, mas eu achei o contexto dele, a proposta dele muito interessante, porque o pastor Ogilvie, ele pretende nos mostrar a biografia de Deus através das parábolas que Jesus contou. Isso é de fato que eu entendo que é algo que a gente deve fazer. Eu sempre falo nas minhas aulas, né? A Bíblia não é um livro de histórias. Ela contém histórias, mas tudo que ela fala aponta para Deus. E a proposta do livro é justamente que nas parábolas nós estamos vendo um pouco da revelação de quem Deus é. E acontece que no capítulo 5 ele fala justamente sobre a parábola do semeador. Mas o reverendo Ogilvie começou esse capítulo de uma forma um pouco diferente, mencionando que ele tinha sido convidado à entrevista e que ele deveria dizer para o entrevistador algumas perguntas pertinentes para serem feitas. E ele então disse que uma das perguntas que ele colocou é: o que você está fazendo com o que Deus está te falando? E logo em seguida eu comecei então a raciocinar que a gente compartimentaliza a parábola do semeador a um evento na nossa vida, a nossa conversão. Então a gente coloca a parábola do semeador nesse evento e diz assim: a semente foi lançada, o meu coração aceitou a semente, eu me converti e dei frutos. Mas a pergunta que eu gostaria de fazer para você, e foi que o capítulo fez para mim: Deus parou de falar na sua vida? Deus não fala mais com você depois que você se converteu? Se a resposta for não, Deus não fala mais, é triste, porque os sons da graça continuam disponíveis para nós, mesmo depois da nossa conversão. E às vezes a gente, no embalo da vida, não percebe. Como é que Deus fala conosco? E foi isso que ele teve que explicar para o entrevistador, porque o entrevistador falou: mas como Deus fala com você? E ele falou: não é que Deus vem com uma voz audível e se materializa, mas Deus fala comigo quando eu leio a Bíblia. Deus fala comigo quando Ele me manda um pensamento, uma verdade que eu já conheço, mas que vem à minha mente num determinado momento. Deus fala comigo através de uma pregação. Deus fala comigo através da natureza. A natureza reflete a glória de Deus. E a questão é que se Deus continua falando comigo e com você, talvez nós tenhamos que resgatar o fundamento da parábola do semeador, que diz: a semente está sendo lançada, mas existem pessoas que não ouvem, ou que ouvem, acatam, mas não dão continuidade. Os solos, os tipos de coração. Mas, além disso, ele também disse uma outra coisa muito interessante que me cativou.
porque nós temos a tendência de nos classificarmos em um dos 4 solos, e geralmente no solo bom, pelos motivos que eu já citei. Mas o pastor Ogilvy, reverendo Ogilvy, ele diz: talvez nós tenhamos um pouco de cada um dos 4 solos. Nós somos um pouco de cada um deles. E aí então ele começa a descrever isso. Como assim? Não é? Pode passar mais um. Então Jesus conta uma parábola e ele, imagino que ele está visualizando mais ou menos algo assim: um terreno onde você tem uma plantação, onde você tem uma parte que está bem pujante ali, de um milharal bem bonito, mas a gente também consegue enxergar uma parte dura, um caminho onde não nasceu milho, e a gente consegue enxergar um pouco de mato, onde também não nasceu, pedras. Talvez seja essa visão que Jesus queria passar para os seus ouvintes, de que o semeador que saiu para semear, não saiu para semear especificamente no caminho duro, mas ele diz: uma parte da semente caiu no caminho duro, uma parte da semente caiu entre os espinhos, uma parte da semente caiu nas pedras. Se eu e você temos um pouco desses 4 solos, se o nosso coração é um pouco de cada uma dessas coisas, o que é que exatamente isso significa? O que é que exatamente isso significa? E é isso que ele vai discorrer no restante do capítulo. Pode passar mais um, João, por favor? O primeiro tipo de solo é o solo duro. Como é que o nosso coração passa de uma terra perfeita e arada e passa a ter um pedaço endurecido? Ao lado da minha casa tem um terreno vazio e alguns trabalhadores da obra de trás passam por esse terreno para ir até o local onde eles trabalham. E quando você chega ali, você começa a ver claramente o caminho que eles fazem. É assim que o nosso solo vai ficando duro. Quando você passa várias vezes pelo caminho e vai pisoteando a terra. Quando de repente aquele caminho que já está um pouco pisoteado começa a ser usado por um cavalo, por uma carroça, por um carro, e isso vai fazendo com que o solo vai ficando duro, compactado e resistente à semente. O que é que torna o nosso coração resistente à palavra de Deus? Várias coisas tornam o nosso coração resistente. A primeira das coisas que eu gostaria de destacar aqui são os nossos preconceitos. Nós criamos dentro de nós preconceitos sobre como é a vida cristã e estabelecemos que aquelas são as nossas verdades. Quer ver um exemplo? A gente acha que se a gente fizer determinadas coisas boas, a gente compensa determinadas coisas ruins, não é? E a gente acha que se a gente está fazendo coisas boas, Deus fica em dívida conosco, e no momento em que a gente precisa de Deus para resolver um problema de saúde, de emprego, então a gente vira para Deus e fala assim: Senhor, eu nunca te pedi nada. Mentira, né? Mas o Senhor precisa resolver isso aqui para mim, e só falta a gente terminar a frase dizendo: porque eu mereço. É ou não é? Não são essas as nossas convicções lá no fundo do coração? Sabe por que são essas as convicções? Porque quando Deus às vezes diz não, você fica revoltado com Ele. Mas por que Ele tinha que dizer sim? Por que Ele tinha que obrigação de responder você do jeito que você queria?
Por que é que ele tinha que fazer no tempo que você determinou? Por que ele tinha que responder da forma como você criou na sua cabeça? Ele não podia fazer diferente, porque nós temos preconceitos sobre como deve ser a vida cristã e sobre como deve ser o relacionamento entre nós e Deus. E sabe o que é pior? É você e só você quem determina quais são as coisas boas que compensam as coisas ruins. Então, como é que a gente faz? Quais são as coisas ruins que eu evito na minha vida? Aquilo que eu vejo na vida do outro e eu considero ele estar errado. Quando eu aponto para a vida da outra pessoa e digo: esse fulano aqui não merece o favor de Deus, então eu vou evitar de fazer isso aqui. E eu então sou quem determina o que é bom e o que é ruim. Não é mais a palavra de Deus. Percebe? Como o nosso coração não está ouvindo a semente, que é a palavra de Deus, e sim nossas próprias convicções forjadas por nós mesmos. Em contrapartida, nós resolvemos fazer coisas boas. Quais são as coisas boas? A gente é que determina. Então eu estou lendo a palavra de Deus. Opa, ponto para mim. Deus é dívida comigo. Eu estou indo na igreja. Deus precisa me atender. Eu estou orando 5 minutos antes da refeição. E Deus está em dívida comigo. São caminhos que a gente vai trilhando na nossa mente e que vão fazendo um caminho no solo, endurecendo para que a palavra de Deus não consiga mais penetrar. Então, quando você lê a Bíblia e você percebe que nós não temos direitos diante de Deus, aquela palavra bate no seu coração e ela não entra, porque você já tem o seu pré-conceito de como é que Deus tem que te atender. Talvez o segundo motivo porque a gente fica com o coração duro é por causa das feridas que nós causamos a nós mesmos ou os outros causaram em nós. Uma das feridas que a gente pode causar em nós mesmos é justamente ter expectativas que Deus nunca falou que você deveria ter. E quando Deus não atende às suas expectativas, porque elas não são firmadas na palavra de Deus, elas são suas, apenas suas, então você se frustra e diz assim: Deus não é digno de confiança. Por que é que eu deveria confiar nele? E aí o seu coração vai ficando duro. Ou talvez alguém que te traiu, que te ofendeu, que fez algo contra você e que você diz: por que Deus não fez nada para impedir essa situação? E esses são alguns motivos porque o nosso coração pode ir ficando duro. E quando Jesus passa semeando a semente, quando você lê a palavra de Deus e vê alguma coisa que não condiz com o seu pré-conceito, você simplesmente deixa a semente de fora do seu solo, do seu coração. Jesus exemplificou essa situação desse solo com os fariseus que estavam ali ouvindo ele. O que era que os fariseus queriam? Eles queriam um Messias que fosse libertador. Todas as outras profecias sobre Jesus estavam cumpridas. Jesus tinha nascido em Belém, Jesus tinha nascido de uma virgem, Jesus tinha vindo de Nazaré, Jesus era um profeta, Jesus fazia milagres. Mas para os fariseus, no seu pré-conceito, Jesus deveria ser um libertador do povo romano. E como essa única
coisa não acontecia, então eles simplesmente fecharam o coração para todas as outras evidências de que Jesus era o Messias, e o seu coração não aceitou mais a palavra de Deus. Isso pode estar acontecendo com você. Deus pode estar falando com você, e a palavra de Deus, que é a semente, não está atingindo o interior do seu coração. Percebe? Você crê que Jesus é o Messias prometido? Ou você crê que ele é algum outro personagem diferente disso? Quando você lê na palavra de Deus assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece, você realmente crê nisso? Quando você lê assim: todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, você realmente crê nisso? Quando você lê assim: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa, acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Você crê nisso? Se alguma dessas perguntas for respondida com um não, ou mais ou menos, é porque o seu coração já está endurecido por causa de alguns pré-conceitos. E também, um outro motivo que faz o nosso coração se endurecer é quando a gente ouve algo e não pratica. Então, ouve que Deus deseja que nós perdoemos, mas não consegue perdoar. Ouve que Deus quer que você ame o seu irmão, mas não consegue amar. Ouve que Deus faz todas as coisas concorrerem para o seu bem, mas olha para a situação e fala: eu acho que a situação que eu estou passando não é para o meu bem. E na medida que a gente vai rejeitando, o nosso coração vai ficando cada vez mais no caminho duro. E quando Jesus semeia a palavra, você então olha para dentro de si mesmo e fala: isso não bate, isso não confere com o que eu acredito. E da onde veio o que você acredita? Pré-conceito. Será que os nossos corações não têm um pouquinho de dureza de vez em quando? Será que não tem pré-conceitos? Mas Jesus continua na parábola, no passo seguinte, dizendo que existe um segundo tipo de solo. Pode passar, João, por favor. O segundo tipo de solo que ele fala que existe é o solo pedregoso. A semente, parte da semente, caiu entre as pedras. E por que isso é problema? Quando a semente cai entre as pedras, ela encontra uma camada de solo fina por cima, e ela fica ali abrigada entre as pedras, e ela consegue se livrar das aves. Então ela tem a oportunidade de germinar. Este é o coração quando a gente ouve a palavra de Deus, aceita aquela palavra, põe para dentro, mas quando ela começa a nascer e as raízes da planta começam a se desenvolver, como está na figura aqui à esquerda, e ela começa a tentar penetrar no solo do nosso coração, aí a gente fala assim: não, eu não quero que Jesus mude isso em mim, eu não quero que Jesus altere isso, porque eu não consigo perdoar, e eu não quero que Jesus mexa isso em mim, eu quero continuar odiando aquela pessoa. Não é assim que a gente faz? Jesus falou que Ele vai cuidar de mim, mas eu não quero acreditar nisso. Eu quero fazer algo efetivo. Eu não posso esperar em Deus. Eu não quero acreditar nisso. Jesus disse que me ama, mas tem uma porção de gente falando que não me ama, e eu não quero acreditar nisso. Eu quero fazer algo que é para que realmente Ele me ame. Eu tenho que dar motivos.
E é esse o tipo de coração que é o solo pedregoso. Ele não rejeita a semente, ele não rejeita a palavra de Deus, ele não deixa a palavra de Deus de fora, ele acolhe a palavra. Mas quando a palavra começa a germinar e querer fazer modificações dentro do seu coração, as raízes entrarem no solo, aí ele encontra uma pedra. Nosso coração endurecido, e a gente fala assim: não, eu não quero essa mudança, eu não quero que Jesus mude isso na minha vida, eu estou bem do jeito que eu estou. Eu conheci uma porção de cristãos fervorosos que já não estão mais na igreja, gente que passou, gente que não permaneceu. Por quê? Porque não deixou que a palavra de Deus modificasse o seu coração, o seu interior. Mas tem também um outro tipo de solo. Pode passar, João? O solo que é um solo bom, não é um solo ruim. A semente cai nesse tipo de solo e ela encontra um solo bom, ela encontra a terra, ela encontra um ambiente propício, e ela consegue ser absorvida e consegue germinar, e as suas raízes começam de fato a penetrar no solo e a modificar comportamentos, e ela começa a mudar de vida, e as folhas começam a sair para o lado de fora da terra. E você fala, algo aconteceu na vida dessa pessoa. Ela aceitou a palavra de Deus, a voz de Deus, ela acolheu, ela deixou a semente fazer modificações no seu coração, ela começou a apresentar um comportamento de modificação de vida, mas quando isso começa a acontecer, outras coisas, outras vozes que ela também dá ouvidos, começam a sufocar a semente. É mais ou menos o que acontece quando a gente promete que a gente vai fazer um regime. Bem assim, né? A gente pode falar, eu vou fazer, e aí você está realmente determinado a fazer. E aí você fala, eu vou acordar de manhã e vou para a academia, e vou comer menos, e você vê que você acolhe aquela ideia e aquilo se enraiza no seu coração, mas no primeiro dia que você vai para a academia faz um frio. E nesse dia, os espinhos falam para você assim, hoje está frio, né? Deixa para amanhã. Aí amanhã está frio também. Aí no outro dia você comeu um pouco mais, porque alguém te chamou para ir na casa do pastor Josimar comer bolinho de bacalhau, e você tem que dizer, são os espinhos que, apesar da sua convicção, falam e sufocam a sua decisão. Nós temos esses espinhos ao nosso redor, são os nossos amigos, que às vezes falam, não, para que fazer isso? Você está perdendo o seu tempo, você está perdendo a sua vida, dando ouvido a essas coisas. Às vezes são os influencers, às vezes são a sociedade como um todo, dizendo, isso aqui você deve aproveitar desse jeito, do outro jeito, ou do jeito A, ou do jeito B, ou C. E aí toda aquela nossa convicção que a gente tem no nosso coração acaba encontrando uma concorrência ao redor, que são os espinhos, as outras plantas que vão crescendo. Você não dá ouvido só a uma voz, você dá ouvidos a várias, e essas outras vozes sufocam o crescimento da semente, que era para dar uma semente boa com frutos. Você já se identificou com alguma situação desse tipo na sua vida? Então,
esse é um solo que pertence ao seu coração também. Algumas das nossas decisões são impactadas por aquilo que os outros pensam de nós. Mas Jesus também fala de um solo bom. E a gente quer acreditar que nós somos um solo bom. Mas acontece que existe uma medida bastante fundamental no processo da parábola, é que o solo bom é o solo que dá frutos. Essa é a consequência final do solo bom. É um solo que dá frutos. Alguns meses atrás, pastor Clodoaldo estava aqui pregando, e eu não sei se vocês participaram desse dia, e ele disse que numa das nossas aulas lá, estávamos nós três e o professor de uma classe de escola dominical, e era uma aula que eu estava dando sobre dons, e ele então falou daqui, dizendo que naquela aula sobre dons, eu tinha dito uma frase, de fato é verdade, que os dons são coisas que Deus nos dá para abençoar os irmãos. Portanto, se eu não exerço o meu dom, eu estou privando você de ser abençoado com o que Deus me deu. E assim, vice-versa. E ele disse aqui, nesse púlpito, que aquela palavra foi como um soco no estômago dele, e ele saiu de lá impactado por essa verdade da palavra de Deus, que ele nunca tinha parado para pensar com essa forma. E ele então disse que aquilo mudou a vida dele. Então eu pergunto para você: você acha que o seu coração é um solo bom? Quantas vezes a palavra de Deus mudou a sua vida desse jeito? Quantas vezes você ouviu a palavra de Deus e ela foi como um soco no estômago e alterou a sua forma de agir, de pensar sobre Deus? Será que o nosso solo é tão bom assim? Será que o nosso solo, que a gente acha que aceita a palavra de Deus, é realmente um solo perfeito para a produção de frutos? Porque a medida que Jesus usa para dizer que o solo foi bom é que ele deu frutos. Alguns frutos podem ter sido de 30 por 1, outros de 60 por 1, outros de 100 por 1, mas à medida que ele deu fruto. Mas nós acabamos imaginando que nós somos o solo bom e que nós damos ouvidos àquilo que Deus fala. Mas se a gente colocar o nosso solo sob essa ótica, sob esse microscópio, quantas vezes foi que o nosso solo ouviu a palavra de Deus, recebeu a semente, respondeu de forma ativa e produziu algo diferente? Se a palavra de Deus que você tem ouvido, você tem recebido, mas ela não modificou o seu comportamento, então você não pode dizer que ela caiu no solo bom. Você vai ter que dizer: ou ela caiu no caminho, ou ela caiu entre as pedras, ou ela caiu e os espinhos sufocaram. Só tem um diagnóstico positivo: produção de frutos. Se hoje você sair daqui e essa palavra não mudar você, então ela não caiu no solo bom. Ela caiu no caminho, com seus preconceitos, ou entre as pedras. Você ouviu, gostou, acatou,
mas logo o seu coração diz: eu não quero que Deus mexa na minha vida, eu quero continuar do jeito que eu estou. Ou ela pode ter sido recebida, germinou, e depois, ao longo do tempo, você foi desistindo da sua decisão. Qual é o solo onde você quer plantar o que você está ouvindo hoje? Qual é o solo que você quer plantar aquilo que a Bíblia diz? Eu acho que já falei outras vezes aqui para vocês. Eu tive um pastor lá em Botucatu, por um breve período de tempo eu estive na cidade, e esse pastor um dia, pastor Domício, um dia ele falou assim: se você lê algo na palavra de Deus e você não acredita no que você está lendo, então você deveria rasgar essa Bíblia, essa página da Bíblia, e jogar fora. E eu falei: eu não tenho coragem de rasgar a minha Bíblia e jogar fora um pedaço. Mas aquela palavra me impactou, porque eu falei: eu tenho duas opções. Ou eu acredito do jeito que está aqui e deixo essa página aqui, ou eu não acredito e eu deveria ter rasgado. E eu entrei em conflito comigo mesmo. Quantas páginas estariam sobrando na minha vida? Porque eu olhei e não acreditei. Porque eu olhei e o meu pré-conceito sobre aquele assunto disse ao contrário do que estava escrito. E eu então dei mais ouvidos ao meu pré-conceito do que ao que a Bíblia diz. Às vezes a gente precisa de um pouquinho de fertilizante nessa terra, chamado fé. Fertilizante. Desculpe o trocadilho. Porque Deus fala coisas na palavra dele e a gente não crê. Mas eu vou te contar um segredo. Deus, ele sabe disso. E às vezes ele diz assim: Marcelo, acredita nisso aqui, que vai exigir de você só um tantinho assim de coragem, de fé. E quando você entender que eu sou este que está aqui escrito, eu te dou algo um pouquinho maior. Só que a gente tem medo. Ou não tem? Eu tenho medo de dar o meu dízimo, porque eu não creio que Deus vai me sustentar. Então eu não creio. Não. Mas espera aí. Deus não fala que é para nós trazer dízimos na casa do Senhor? E não fala que Ele nos sustenta como os lírios, como as aves do céu? Sabe o que está faltando? Um pouquinho de fertilizante. Faça uma prova, pega um dia e dê o seu dízimo e fala assim, como eu já fiz: fazendo as contas do meu mês, não vai sobrar dinheiro. Mas ao mesmo tempo eu disse também o seguinte: Deus falou que era para eu dar, e o problema agora é dele. E aí Deus, como sempre faz, fez um milagre. E depois, em outra ocasião, no outro mês ele fez outro, e no terceiro mês fez de novo, e no quarto também. E de repente, quando eu menos percebia, eu já estava dando dízimo sem dor no coração, porque eu sabia que Deus ia fazer a parte dele. Foi a minha parte que eu tive que fazer. Fé. Deus falou que é isso que vai acontecer, então eu vou colocar ele à prova. Eu vou fazer. O que é que ele falou que era para eu fazer? Eu vou fazer. E ele é responsável pelo que vai acontecer depois, não sou eu. Mas acontece que no nosso solo do coração, às vezes tem pré-conceitos, às vezes tem pedras, às vezes tem espinhos. E a gente acha que a gente é um solo bom dentre os quatro.
Esse capítulo do pastor Ogilvy, ele foi realmente muito significativo na minha experiência com Deus. Como eu disse para vocês lá no começo, tantas vezes eu já tinha ouvido sobre essa parábola, que meu ouvido já não dava mais atenção para ela. Eu já sei tudo o que vai acontecer, como é que vai ser o começo, o meio, o fim, a explicação da parábola, e eu sou um solo bom. Ponto. Mas nesse ano, com essa experiência, com esse capítulo, eu realmente tive que rever meus conceitos e preconceitos sobre o que é o solo bom. Quem sabe se a parábola do semeador, quem sabe se o capítulo 5 do livro do reverendo Ogilvy, quem sabe se a minha transmissão do que eu aprendi do capítulo do livro dele podem ter sido uma semente no seu coração hoje. Você é o responsável para dizer onde essa semente vai ser plantada. Se ela vai ser deixada para as aves do céu levar embora, se ela vai ser colocada a ponto de germinar, mas daqui a pouco você vai desistir porque não quer mudanças, se você vai dar ouvidos a outras pessoas e não a palavra de Deus, ou se você vai deixar ela realmente fazer diferença na sua vida e produzir frutos. A resposta é sua, o coração é seu, o solo é seu. Lembra, Jesus é um semeador perfeito. A parábola, a palavra de Deus, que é a semente, tem todas as possibilidades de germinar. A única variável é o seu coração. Deus te abençoe.